Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje eu trago um vídeo que foi uma sugestão de um seguidor aqui do canal e da sugestão dele me veio uma ideia de fazer vai ser um quadro, né? Mensalmente eu vou fazer isso aqui no canal, trazendo alguns dados para a gente poder comparar os principais fundos de infraestrutura da nossa indústria, tá? Então, enfim, é a primeira vez que eu estou fazendo esse quadro, então se você já tiver alguma sugestão de algum campo que você acha que seria interessante estar aqui nessa tabela, pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque certamente ali só vai ajudar, né, a melhorar aqui a qualidade do quadro. Mas antes da gente poder entrar aqui especificamente no que eu preparei para o vídeo de hoje, convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Venho falando sobre a consultoria de investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Também, se você tiver interesse em entrar para o nosso grupo VIP do WhatsApp, aqui embaixo tem todos os benefícios que os membros possuem. Basta você se tornar membro aqui do nosso canal. E por fim, não deixe de conhecer o meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. Aqui embaixo na descrição tem mais detalhes desses serviços. Se você ficar com alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu terei o maior prazer em responder, ou então no Instagram pelo Direct Message. Feitos os avisos, vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Então foi feita a sugestão para que eu fizesse um ranking, né, dos fundos de infraestrutura. Eu particularmente não gosto muito disso de fazer ranking, porque ranking é muito pessoal, né, e até porque também, enfim, você tem que ver qual é o momento de mercado, tem que ver o desconto que determinado fundo tem que ver o retorno que você espera, se está condizente com o risco que aquele fundo entrega. Então, enfim, e sem contar outros pontos que você também deve analisar, né, para você poder ver se um fundo vale a pena ou não ser colocado na sua carteira. Então, mas dessa ideia que ele deu de fazer um ranking, eu trouxe montei, né, essa planilha aqui para a gente comparar os principais indicadores dos fundos de infraestrutura. E aí, mensalmente, se vocês quiserem, né, eu posso adotar aqui esse vídeo como todo, sei lá, início do mês ou final do mês, trazer isso aqui para vocês. Se você já tiver interesse, já deixa aqui embaixo nos comentários falando: não, Felipe, poxa, eu gostei dessa iniciativa, muito legal e tudo mais. E também, se você quiser que eu faça algo parecido com os FIINFRAs indexados ao CDI, também deixa aqui embaixo nos comentários, porque dependendo do feedback ali que vocês me derem, certamente aqui eu vou atender ali os pedidos de vocês, tá? Então, voltando então ali, né, na sugestão que o seguidor fez do ranking, e aí eu, como estava falando, né, porque aí você vai ver, tem algumas gestoras que fazem mais giro, tem outras gestoras que trabalham mais com carrego, trabalham mais com originação, estruturação. Então, não tem como você montar um ranking, né, tendo gestoras, né, com estratégias diferentes e também com carteiras, portfólios diferentes, né? Então eu resolvi trazer aqui dessa forma, que eu acho que vai ajudar vocês, né, a verem ali, poxa, esse fundo talvez esteja interessante, esse aqui é melhor e tudo mais. Claro, aqui não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda de nada, você tem que saber analisar ali certinho para ver o que você acha de determinado fundo, entender qual é a estratégia de determinado fundo, para você ver se é condizente com aquilo que você espera para a sua carteira. Aqui eu fiz essa primeira planilha aqui, né, com os fundos indexados ao IPCA. Então tem praticamente todos os fundos aqui, né, que nós temos listados na bolsa, né? Então tem aqui o BDIF, BID, BIBOD, BCPTI, IFRA, Juro, CADIF, NUIF, RBIF e o RIF, tá? Todos indexados ao IPCA ou majoritariamente, né, indexados ao IPCA, porque em alguns fundos aqui nós temos ali uma parcela pequena da carteira indexada ao CDI, mas majoritariamente indexado ao IPCA. E aí, qual foi a ideia, né, que eu quis trazer aqui para vocês? Eu montei aqui essa planilha, né, com o valor patrimonial do fundo. Então, no dia que eu estou gravando, tá? Porque, enfim, o valor patrimonial ele muda diariamente. Então, eu entrei lá no site da CVM
e peguei as últimas informações que se tinha lá no site da CVM, na maioria das vezes ali é um dia ou no máximo 2 dias ali de diferença, tá? O preço no secundário, que é agora quando eu estou gravando, né? E aqui o ágio e o deságio para o valor patrimonial do fundo, tá? O carrego no valor patrimonial, então, por exemplo, se aquele fundo estivesse no valor patrimonial dele, se não tivesse sendo negociado nem com ágio nem com deságio, quanto que ele pagaria ali de TIR, tá? Que seria aqui IPCA mais essa taxa que está aqui. Então, só uma observação importante, aqui não é dividend yield, aqui eu não estou trazendo dividend yield, nem nessa coluna do carrego aqui no VP e nem nessa daqui taxa equivalente, tá? Isso daqui é a taxa de interna de retorno ali esperada para esses ativos ali, que é a tabela de sensibilidade que a gente vê ali nos fundos ali, nos relatórios ali que são divulgados mensalmente, tá? E aí um ponto aqui também importante que deve ser levado em consideração isso aqui, por exemplo, existem alguns fundos que fazem uma gestão mais ativa. Por exemplo, o Juro 11, né? Ele trabalha muito com essa questão de gestão ativa, né? Sabe trabalhar de uma forma ali muito bem essa parte dessa gestão mais ativa, trazendo alfa para o fundo. Então, apesar, por exemplo, do carrego dele aqui no VP ser de IPCA mais 7,8, né? O histórico do fundo ele vem conseguindo entregar um retorno maior do que esse, justamente por conta desses giros pontuais que é feito na carteira, tá? A mesma situação, o RBIF também às vezes gira ali a carteira, o IFRA, então isso aqui é tendo por base o carrego, tá? O portfólio naquele momento, como está estruturado, com aquelas taxas, com aquela duration e assim vai, tá? Não está sendo levado em consideração aqui eventuais ganhos que o fundo pode ter com essa gestão ativa. Então tem que tomar cuidado com isso daí, porque muitas vezes, paga tão pouco, mas tem que ser levado em consideração o que a gestão faz para adicionar aqui um alfa nesse carrego. Fechou? Aqui nós temos a taxa equivalente, que é o que se vê ali naquelas tabelas de sensibilidade, né? Então, por exemplo, o BDIF aqui no carrego, né? Tendo ali por base o carrego no valor patrimonial, estaria pagando IPCA mais 9,58. Isso aqui no valor patrimonial de R$ 82,39, né? Hoje, quando eu estou gravando, ele está sendo negociado próximo de R$ 74,00. Isso daí daria uma taxa de IPCA mais 12,19%. Então, isso daqui é o que você tem, aliás, a expectativa que você tem de receber desse fundo investindo nesse valor. E aqui também um ponto importante, não tem a ver com o dividend yield, tá? Porque muitas pessoas confundem essa tabela de sensibilidade, taxa equivalente, com dividend yield, tá? Aqui vai levar em consideração um portfólio do fundo, você comprando aquele portfólio nesse preço que ele está sendo negociado. Então aqui leva em consideração todo o retorno que você vai ter. A valorização até a cota patrimonial, mais os rendimentos que são previstos ali de serem distribuídos, tá? Então aqui não é dividend yield, só tomem cuidado com isso. Aqui eu montei essa coluna com, enfim, não teria como, né, eu especificar ali, rating AAA, rating AA+, AA-, e assim vai, você não vai ficar uma tabela muito grande. Então, eu trouxe aqui a porcentagem que eles têm em rating A, que vai abranger do AAA até o A-, e aqui do rating B, da mesma forma, BBB até o B-, tá? Mais para frente, eu até, enfim, agora me veio uma ideia aqui, talvez colocar uma coluna aqui especificando o que qual é a porcentagem, né, que o determinado fundo tem com ativos rating AAA, né? Talvez, enfim, seja um ponto aqui interessante para se acrescentar na planilha. E se você tiver mais alguma sugestão, né, deixa aqui embaixo nos comentários para cada vez mais a gente poder melhorar aqui esse nosso quadro que eu pretendo fazer mensalmente. Isso vai depender do feedback de vocês, se vocês gostarem ou não, mas se vocês acharem interessante, se ajuda vocês, né? Felipe, poxa, eu gostei muito, tudo mais, dependendo do feedback que eu tiver aqui, certamente eu vou incorporar, né, esse quadro aqui no canal, e aí mensalmente a gente faz esse quadro aqui para vocês, tá? Então aqui no rating A, né, a gente vê aqui a
a porcentagem que se tem em cada um dos fundos. E aí, às vezes, o que vai acontecer? Vocês vão ver aqui que vai ter rating A e rating B e não vai somar ali 100%, por exemplo. Tá? Porque tem, às vezes, alguns fundos que têm ativos com rating C, como é o caso, por exemplo, aqui do CPTI. O CPTI, se eu não me engano, acho que tem 2,1%. Agora eu não me recordo aqui a porcentagem, mas é uma porcentagem ali próxima de 2, 3% ali com rating C, tá? Que é da Oxy, que é a debênture que está também no XSpeed, e o BDIF tem ali também uma porcentagem em rating D, se eu não me engano, que são as debêntures da Light, que eles já deixaram claro ali no relatório que essas debêntures elas são para que elas foram colocadas ali para um giro tático, tá? Então eles não pretendem carregar essa debênture até o final. Um outro ponto também é que alguns fundos têm dinheiro em caixa, né? Então, enfim, o que está em caixa não está sendo levado em consideração aqui. Mas os ativos que têm ativos em títulos públicos federais, que tem alguns fundos ali que tem ali ativos com grau soberano, eu coloquei aqui no rating A, tá? Porque senão ia ter que criar uma outra coluna ali com rating soberano, né? Com grau soberano. Então eu botei tudo no rating. Então essa aqui foi a ideia aqui dessa planilha, tá certo? Então se a gente pega para ver aqui, né? A gente vê que todos os fundos, sem exceção, estão sendo negociados com deságio. Alguns com deságio maior, outros com deságio menor, né? Se a gente for pegar aqui o RBIF, né, tá com um deságio ali maior, né, de 21,49% para o valor patrimonial dele, o RIF com 20,59%, no IF 18,34%, né, o BODB 16,82%, o menor aqui seria o CADIF, né, 4,1%. E aí, aqui também tem que ser levado em consideração o seguinte: esse valor patrimonial aqui, ele leva em consideração, né, a abertura na curva de juros que a gente teve fortíssima no ano passado. Em 2025, a gente começou o ano com um fechamento na curva de juros, mas essa semana as coisas já começaram a ficarem mais azedas ali, a curva de juros começou a abrir novamente. Então, enfim, vamos ver como é que vai ficar aí ao longo de 2025. Por que eu estou falando isso? Porque lá na frente, com a graça de Deus, quando as coisas melhorarem aqui no Brasil, né, a gente tiver um mínimo de responsabilidade fiscal, esse valor patrimonial desses fundos aqui, eles vão subir por conta de questões de marcação ao mercado, né? Então, esse deságio aqui, né, que a gente costuma falar que é um duplo deságio, porque ele está com um deságio agora, nesse momento, que o valor patrimonial dos fundos está ali bem amassado por conta dessa abertura forte na curva de juros que a gente teve, principalmente nos fundos, né, que tem ali uma duration mais longa, mas lá na frente, quando eu tiver um fechamento na curva de juros, esse meu deságio aqui, né, tendo por base, né, esse preço que ele está sendo negociado hoje, vai ser maior ainda, porque se eu aumento aqui esse meu valor patrimonial por conta do fechamento da curva de juros, então vamos lá, a minha curva de juros fecha, né? Minha curva de juros fechando, eu vou ter um aumento no valor patrimonial aqui do fundo. Eu aumentando esse valor patrimonial do fundo, comprando o ativo no preço de hoje, né, nesse preço que está aqui no secundário, tá? Esse meu deságio vai ser maior, tá? Então por isso que a gente fala que existe duplo desconto, né? Não só aqui nos fundos de infraestrutura, mas também nos fundos imobiliários de recebíveis, tá? Nos fundos imobiliários ali de papel, beleza? Então a gente vê aqui, né, enfim, um deságio muito grande que eles vêm sendo negociados e já vem sendo negociados há muito tempo aí com esse deságio, né? Aqui nós temos a tabela, aqui nós temos a parte da tabela, né, a coluna que traz o carrego, né? Então aqui no valor patrimonial, esse aqui seria o retorno esperado, né? Então IPCA mais 9,58 para o BIF, IPCA mais 9,38 para o BODB, para o BIDB aqui, IPCA mais 9,39%, e assim vai, né? Então o maior aqui esperado, né, no valor patrimonial seria do BIDIF, de IPCA mais 9,58%, mas aqui uma observação, aqui é somente, né, o carrego dos ativos que compõem o portfólio, então aquilo que eu falei no início,
tá? Não está sendo levado em consideração aqui a gestão ativa que o fundo faz, entendeu? Então, aquele alfa que o fundo consegue gerar, que a gestão consegue trazer aqui para dentro do fundo, não está sendo levado em consideração aqui nesse carrego. Então, só toma cuidado com isso, porque muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, em determinado fundo está pagando pouco, mas ele está pagando pouco tendo por base o valor patrimonial, né? O carrego, mas não está sendo levado em consideração ali o que trago para o investidor ali através da gestão ativa, tá? Nós temos aqui a taxa equivalente, que foi aquilo que eu falei para vocês mais cedo, que é a parte do que o fundo consegue entregar sendo negociado na data de hoje, né, com esse preço aqui no secundário, tá? Então nós vemos aqui, né, que são retornos muito expressivos. Por exemplo, a RBIF aqui, IPCA mais 14,7%. O RIF, IPCA mais 12,89%, né? No IF, IPCA mais 10,73%, BODB, IPCA mais 12,4%, BDIF, IPCA mais 12,19%. Então, poxa, tem gente ali, né, comprando as NTNBs, né, os títulos públicos federais ali, o Tesouro IPCA mais, pagando IPCA mais 7, IPCA mais 7,5%. Aqui, cara, a gente tem ativos aqui que estão pagando o dobro disso, né? E aí, lembrando que isso daqui é líquido, né? Então, não tem incidência de imposto de renda. Claro, você tem a volatilidade, né, da renda variável, mas lá também você tem a volatilidade por conta de questão de marcação a mercado, né? Então, claro, e você tem que, né, saber ver ali o seu perfil de risco de investidor, né, o que você quer correr de risco, para poder saber se comporta ou não ali na sua estratégia, e também o percentual que você deve ter nesse tipo de ativo, né, nessa classe aqui de ativo, mas são taxas ali que, enfim, inegavelmente altíssimas, né? Então é um ponto aqui bastante interessante também. E aqui, como eu tinha falado ali, o rating de cada ativo, uma coluna, né, com rating A e com rating B, tá certo? Depois basta vocês darem um pause aqui no vídeo, né, para vocês poderem, vou até dar um zoom aqui para poder facilitar para vocês aqui, ó. Pronto, aí depois quem quiser dar um pause aí, ó, pode dar um pause para poder fazer esse comparativo, tá? Claro, isso aqui muda, né? Porque diariamente muda aqui o preço no secundário, muda o valor patrimonial, né? Então, enfim, mas no momento que eu estou gravando, esse daqui é o que nós temos, tá certo? Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal. Não deixe de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos, são postados diariamente. Se você tiver gostado do vídeo de hoje, deixa aqui embaixo o seu feedback, né? Se você gostou, se você acha que seria válido eu montar um quadro mensalmente, né, trazendo essas informações aqui para vocês, se for informação que ajuda vocês a tomarem decisões melhores para os investimentos. Lembrando que aqui não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda, apenas compilei aqui os dados dos fundos de infraestrutura indexados ao IPCA para trazer para vocês, para poder facilitar ali no momento que vocês forem estudar, né, cada um desses fundos. Também deixa aqui embaixo nos comentários se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo desse daqui para os fundos de infraestrutura indexados ao CDI, também deixa aqui embaixo, porque aí dependendo ali de como for o feedback de vocês, o pedido de vocês, certamente eu trago aqui para o canal um vídeo desse aqui com os fundos indexados ao CDI. Aí nós vamos ter lá, né, o CDI, o IFRE, o OGINS, NID, o JMBI, o BINC, né? Então faria um vídeo com esses fundos indexados ali ao CDI, tá bom? O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.